Fala, amante da cachaça. Em Brasília, 22 horas e 1 minuto. Acabamos entrando um minutinho atrasado aí porque o meu suporte aqui não estava segurando o celular direito. Eu estava ralando aqui para poder deixá-lo em condições. Olha aí, o pessoal já vai entrando aí. Bora lá, né? Fixando o nosso assunto aqui. Hoje, Edu Bartender, em Portugal, 2 horas da manhã. Pô, cara, muita gratidão aí pela sua presença, então, na nossa live. Que bom por você nos dar essa confiança de estar conosco nesse momento aqui. Que imagino que você já devia estar dormindo, apesar que Bartender está mais acostumado com a noite aí. Eu estou escutando um Zezo Potiguar, porque nosso entrevistado hoje, ele é um cabra que adora o Zezo Potiguar, então nada melhor do que escutar uma música que ele gosta tanto aqui. O cara que ele gosta tanto. Ajeitando aqui nossas coisas, olha aí, minha mãe já entrou na live, já temos alguns conhecidos na live. Boa noite, conterrâneo, como é que você tá? Fala, Ricardo, beleza? Cachaçaria Primeira, que legal. Cachaça Brasil, beleza, Edu? Pessoal que tá na live aí, ó, depois segue aí Cachaça Brasil, Edu Bartender, tá em Portugal, agora lá 2 horas da manhã. Olha aí, Mestre João, Pisa. Fala, Bill. Como é que tá? Boa noite, tudo bem? Rapaz, a parentalhada hoje tá dando uma moral danada pra gente aqui, ó. Coisa boa. Então bora lá, né? Vamos começar aqui a nossa live. Vou chamar a Mercantil aqui. Fala, Rafael. Como é que tá, Rafinha? Chamando aqui o nosso amigo Josivane Brito. Aí. Boa noite aí, meu irmão. Como é que você tá? Boa noite, irmão. Tudo bem aí com você? Também, tudo jóia. Oh, você, pelo que eu tô vendo aí, você deve estar no escritório até agora. Tô. Hoje eu tive que ir a Goiânia e acabei chegando aqui um pouquinho mais tarde e fiquei até a horário da live. Até porque lá em casa a internet é bem ruim. Eu moro na roça, né? Eu moro numa chácara. Bora bem, Então a bora tranquilo. internet é ruim. Eu fiquei com medo de não dar, de a internet ficar muito instável. Eu preferi ficar por aqui mesmo. Te agradeço aí o seu esforço de trabalhar o dia inteiro, fazer inclusive uma viagem a trabalho e agora à noite ainda estar no escritório para conversar conosco aqui nessa nossa live Não, cachaceira. isso é uma satisfação, viu? Coisa boa. É um prazer. Irmão, eu costumo começar a nossa live sempre fazendo as advertências em relação ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Não estou Uhum. falando de consumo abusivo de cachaça, estou falando de bebida alcoólica de maneira geral. Nós temos álcool em qualquer uma dessas bebidas e álcool é álcool. Então, seja na cerveja, seja no vinho, no uísque, na vodka, no gin ou na cachaça, nós temos que ter moderação, responsabilidade quando formos consumir aí bebidas alcoólicas. Então eu sempre deixo essa advertência aqui, principalmente em época de pandemia, que nós precisamos estar com os corpos sãos. Claro, isso é importante, até porque a bebida debilita, né, o Exatamente. sistema imunológico, então acho que o consumo responsável é importante, mas nesse momento. Com certeza. E também deixar aqui a nossa solidariedade às famílias que têm entes e amigos que foram vítimas da Covid. Nós ainda temos números muito altos no Brasil, acima de 1.000 mortes por dia. Então, deixar aqui nossa solidariedade a essas famílias, a essas pessoas. Sim, claro, assim fica a solidariedade aqui também da Mercantil, né, do nosso escritório. A gente também está passando por esse momento difícil, estamos em home office, né, tivemos que fazer aí no início, há praticamente 2 meses atrás, quase três, um home office de emergência, então a gente vem aqui para o escritório
vem sempre, tem uma ou duas pessoas no máximo, né? A gente é uma equipe total de 10 pessoas, então justamente para não aglomerar e evitar o contágio. Exatamente, coisa boa. Bora lá, deixa eu te apresentar. Josivane Legal, vamos Brito, lá. contador da Mercantil Assessoria Contábil aqui de Brasília, é o contador da nossa empresa, da Eu Amo Cachaça, meu compadre, meu irmão, meu amigo. Eu e o Josi, nós nos conhecemos quando nós fomos fazer um curso, um curso para pais iniciantes, né? Chamava o Chá de Ser pai, Parto lá né? da Nascente. Nossas famílias estavam grávidas e a gente foi fazer esse curso lá para aprender a ser pai e acabamos nos conhecendo. Depois disso a gente conseguiu manter a união daquele nosso grupo, daquela nossa turma, e aí a gente fazia alguns churrascos com as crianças ainda muito novinhas, e no churrasco eu ia sempre com a minha cachaçinha, eu só tomo cachaça, né? Algumas pessoas sabem, e o Josi, ele levava a cerveja dele nos primeiros encontros. Mas eu fui cachacizando ele, como diz o mestre João Almeida, fui cachacizando ele, e hoje o Josi é um parceiro, um amigo de cachaça, inclusive. Né? Até tem o Rafael, o Rafa está aqui na live, e mandar um Eu vi abraço ele para ele, aí. aproveitando a nossa amizade aí da Nascentia. Isso. E Foi um grupo. pode falar, irmão. Não, não, pode falar, depois eu complemento aí. E você acompanhou o nascimento da Eu Amo Cachaça, né? Você, desde o Sim, início, eu estava lá fazendo o plano de negócios lá com a Y Consultoria e depois comecei a te participar do que estava acontecendo. Então, desde o início, nós já tivemos a sua orientação tributária na concepção da empresa. E lá em 2017, quando nós iniciamos o primeiro CNPJ, você e depois a Mercantil estão conosco o tempo inteiro. Então, te agradecer por essa parceria de vida aí, né? Que já não é mais uhum, só uma parceria comercial, empresarial. sim. Então, isso é uma coisa, né, que eu costumo dizer que, assim como as parteiras estão para as nossas filhas, né, os contadores estão para as empresas. Nascem, então somos Boa, parteiras de empresas. boa, E boa. acaba que a gente, né, nasceu, a gente fez, né, concebemos aí, você concebeu a Eu Amo Cachaça. Eu vi esse processo aí desde o início e foi muito bonito da forma que ele nasceu e assim, eu tenho um orgulho imenso de tê-los aqui na Mercantil como nossos clientes, tá? Né? Claro que também pela nossa amizade. E outro dia eu estava olhando ali o plano de negócio ali, estava olhando os arquivos e acabei me deparando com o plano de negócio da Eu Amo Cachaça e reli. E, Boa. cara, assim, tudo tá acontecendo como tá escrito, né? Mas é isso, assim, era só uma observação que eu queria fazer. Legal, fico feliz. Eu também sempre revisito o plano de negócios. Algumas vezes me surpreendo como a gente escreveu algumas coisas que a gente está passando hoje ou que a gente está conseguindo colocar em ação hoje, como a gente escreveu isso há quase 3 anos atrás, né? Mas o plano de negócio é para isso, é para a gente revisitá-lo. Sim, O pessoal que está na live, eu e o Jossi, nós temos uma intimidade mesmo, né? Como eu já anunciei. Então, várias vezes eu não consigo chamá-lo de Jossi ou de Brito, eu chamo ele de irmão, que é como a gente se sente hoje em dia. Mas eu vou tentar me policiar aqui. Mas, ô Jossi, eu sempre ouvi falar. uhum, Isso, acho até que tem estudos de algumas entidades aí da cachaça, talvez uhum, o IBRAC, eu não me lembro bem agora, mas eu sempre ouvi falar que a cachaça é o produto mais tributado do país. É o produto que mais incide impostos quando nós consideramos o início da uhum, produção lá na roça, lá no corte da cana, na plantação, aliás, né? Até chegar uhum, no consumidor final. Inclusive, eu já ouvi falar que incide mais impostos do que o cigarro, por exemplo. E a cachaça é brasileira. E quais são esses montantes de impostos que eu já ouvi falar? Que incide entre 82% e 83%.
de imposto sobre a cachaça para o consumidor final, né? Quando o produto chega no consumidor final, ele tem agregado ali por volta de 82, 83% de impostos. Isso procede? É verdade isso? Então, isso é verdade, né? A cachaça, por ser um produto, infelizmente, por ser um produto genuinamente brasileiro, ela incide esse montante de impostos, né? Isso tem uma variação geralmente de estado para estado, ou até mesmo, né, da forma de tributação de algumas empresas. Hoje, geralmente, a maioria dos alambiques, né, eles são constituídos por sociedades limitadas, ou uma Eireli, enfim. E essas empresas, elas são tributadas de duas formas. Uma com base no lucro presumido. Uhum. Quando tributada com base no lucro presumido, ela tem uma carga tributária que eu peguei uma empresa como se fosse de Brasília, né? E ela chega a 81,33% de imposto. Isso considerando impostos federais e impostos estaduais. Os dois grandes vilões dessa tributação para uma empresa tributada. Irmão, pera aí rapidinho. O que é lucro presumido? Lucro Dá para falar aí? presumido claro, a Receita Federal tem três formas de o fisco tributar as empresas, né? Ou ela tributa o seu lucro propriamente dito, que são empresas com base no lucro real. Você tira todos Uhum. os custos e X é lucro que você tributa. Então, esse é o lucro real. Lucro presumido é quando a Receita diz que uma parte do seu faturamento é lucro, né, um percentual. Por exemplo, uma empresa que fatura 100 mil por mês, ela diz que, como ela é uma empresa comercial, né, uma indústria, no caso dos alambiques, ela vai tributar desse seu lucro 8% a uma alíquota de 15%, que no final das contas de imposto de renda, você vai para uma alíquota efetiva de 1,2%. Isso no caso do imposto de renda. Então, o lucro presumido, a Receita pega um percentual e diz que é lucro e tributa. Porém, ela pega o seu faturamento total. Ela não quer saber o que você teve de custo, né? Esse é o lucro presumido. Então, ela presume que você vai ter lucro X. A somatória dessas alíquotas acaba que você tem esses 81,33. Onde eu estava concluindo aí que os dois grandes vilões é o ICMS e o IPI. O IPI, você já tem logo de cara 30% só de IPI, né, que é o custo dentro do produto, né, da cachaça. De Uhum. impostos federais, vamos lá, só resumido aqui. A gente tem 0,65 de PIS, 3% de COFINS, 1,2 de imposto de renda, 1,8 de contribuição social sobre o lucro líquido e o IPI, que é 30%, que o total dessas alíquotas somam 35,93% só de imposto federal. Quando chega aqui no Distrito Federal, né, o DF, ele tem você tem que acaba tendo que pagar ICMS sobre isso. E o ICMS sobre essa mercadoria, ele é 45,40%, tá? Que é o ICMS antecipado. Que acho que a gente vai ser, acho que deve ter assunto aí para frente, que também que a gente vai A falar gente sobre vai acabar ICMS. falando só sobre ICMS e essas diferenças de um estado para o outro, né? Isso, substituição tributária, que é o mesmo antecipado, que em média ele gira em torno de 40 a 30%, entre 39 a 45%. Então, você pode chegar a um custo aí de 81,33% do produto. Então, assim, se um produto chega, um exemplo, a R$ 100, pode considerar aí que 81,33 é imposto. Então, É assim, muito, para né? o produtor lá foi R$ 19 que ele Foi recebeu R$ 19. pelo produto, e chegou lá para o consumidor final a R$ 100. É isso 82%, mesmo. 81% de imposto. O governo É começa isso. sendo seu sócio majoritário, sem fazer nenhum real de investimento, né? Impressionante. Com preferência de distribuição de lucro, infelizmente. Com preferência. Mas aí vem Simples Nacional, né? O Simples Isso. Nacional favoreceu a queda desses 82%? Favoreceu bastante. O Simples Nacional é o que a gente costuma sempre orientar aqui, né, os nossos clientes, que ele é um regime
é bom, porém, é necessário, antes de o empresário optar por esse regime de tributação, ele também se tributa o seu faturamento, é fazer um planejamento tributário. Para efeito de exemplo, né, para ficar didático aqui na live, eu peguei uma empresa em início de faturamento, tá? Que o Simples Nacional ele vai mudando de alíquota à medida que as empresas aumentam o seu faturamento. Então, se uma empresa constituída, um exemplo, na data de hoje, 2/6 de 2020, ela iniciar, ela pode faturar até 180 mil ano e ter uma alíquota total de 4,5%. Tá? Esse 4,5% ele vai dividir todos aqueles outros tributos que eu falei do lucro presumido, numa alíquota efetiva. Ora, o que isso traz? Uma economia para o produtor, né? Porém, quando ele vai vender, que aí ele circula a mercadoria, ele incide o ICMS, que é o imposto estadual, que acaba. Não tem jeito, né? Eu tenho até raiva de escutar esse nome ICMS, ST, mas eu me propus a live, eu vou ter que escutar várias vezes hoje. Pois é. Eu tô indo, mas assim, não, é porque acaba que Tem que falar dele, eu sei. Pode. tem que falar, o ICMS é cruel, né? Ele é um grande vilão, ele encarece muito o custo Brasil, ele está muito envolvido o ICM, tanto é que há uma briga fiscal entre os estados, porque tem estado que não quer cobrar ICM para ele ter mais empresas de tais ramos lá dentro dele, né? Então, acaba que há essa guerra entre um estado e outro e fica nessa guerra infinita aí. Mas E tem aí, assim, hum, pelo resumo da fatura, é, lá no custo inicial, lá, as empresas que agora conseguiram ir para o Simples Nacional, em relação aos 82%, elas tiveram uma diminuição de impostos aí? sim, ela acaba tendo um custo total de 49,90%, né? O custo total quando ela tem esse faturamento até 180 mil. Em relação ao lucro presumido, é uma economia de 31,43%. Ou seja, vamos considerar aquele mesmo exemplo de R$ 100, acaba que R$ 100 de 50 foi para o fisco. E o restante, né, é do produtor, vamos colocar assim. Claro que ele também tem os outros custos envolvidos na produção dele. Mas, a grosso modo, a gente pode, para ficar didático, pode ser colocando Ah. dessa forma. Teve um comentário aí, legal que na Hum, live tem contadores, que eu já percebi aí, então o Dirceu ó, que está aí é um meu primo lá de Unai, que é contador, tem aham, escritório de contabilidade em Unai, o Conta Certa, e o pessoal do Cachaça Gestor, cara, também tá aí, eu vi o Luiz passando por aí, Cachaça Gestor, que é um sistema ó, de gestão próprio para a cadeia produtiva da cachaça, ele atende muito bem os produtores, acho que ele atende até os PDVs finais, aí se o Luiz quiser falar alguma coisa aí, eu já falo aqui. Mas uma coisa legal que o Dirceu comentou aí foi o seguinte, é um simples que não tem nada de simples, né? Que na hora que não, você vai pensar ali o que vai dentro ali, é muita coisa. é muita coisa. O Simples Nacional, ele só tem um nome de simples, né? Porque a Constituição, assim, ela impôs isso, meio que impôs, mas, na verdade, ele é muito complicado. É uma lei que ela muda todo ano, todo governo que entra, ele faz alguma alteração. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando para, no final das contas, não pagar mais do que deve. Essa é a verdade. A atualização tem que ser praticamente mensal, diária, semanal, para que a gente não deixe nada passar. Porque no meio disso tudo, quem regula, aí vou voltar para o ICMS, é o CONFAZ. O CONFAZ é o Conselho dos Estados, né, que se reúnem para tentar evitar essa guerra fiscal entre um Estado e outro. Porém, não há muito. Eles acabam não fazendo tantos acordos e por isso que eu te falei, há estados que não cobram, há outros que sim, né? Tá, E, bora e o entrar logo Confaz, nesse assunto. vamos lá.
Então vamos. Bora logo entrar nesse assunto que não vai ter jeito. É aquela pergunta, né? Uhum, Os clientes chegam na loja, você já teve a oportunidade de estar lá conosco e às vezes até dar essa explicação mais técnica para nós lá, quando o cliente está mais interessado nesse assunto. O cliente chega lá e fala assim: caramba, por que essa cachaça custa esse preço aqui, sendo que lá no mercado municipal de BH eu achei ele desse preço? O que é que faz uma cachaça custar uhum. diferente numa cidade, num estado, do que em outro? O que tá. O tal do ICMS-ST, né? Mas o que incide nisso É. aí? Então, primeiro que a cachaça ela é uma bebida, a gente considera uma bebida genuinamente brasileira pela legislação. Assim, no meu entendimento, eu vejo que ela não deveria ser tão tributada quanto, até por poder ficar mais competitiva. Mas para os órgãos de controle, ela é considerada um supérfluo, né? O supérfluo, então, os supérfluos eles são tributados com uma alíquota maior. Peguei de exemplo aqui DF, a alíquota efetiva de ICMS é 31%. Então, Em Brasília. em Brasília. Agora vamos lá. Pega esses mesmos 31%. Eu acho que aqui em Brasília deve ter uma cachaça que é produzida. Posso, acho que citar como exemplo aí a Cavaco, a própria Cavaco. Então, toda cachaça que ele vender aqui dentro, a grosso modo, tá? Para ficar didático, vai incidir 31% de ICMS. Beleza, mas Uhum. se ele vender essa mesma cachaça para o estado, vamos colocar Minas Gerais. Minas Gerais quer se proteger para proteger o produtor dele lá, né? Do estado dele. Então ele vai falar assim, beleza, qualquer cachaça que entrar do DF aqui em Minas, eu vou taxar ela em mais 45%, que é o CMS substituição tributária. Que ele coloca esse nome difícil, né? Mas na verdade ele só quer recolher esse ICMS antecipado, ou seja, quando a venda é realizada aqui no DF, lá para o estado de Minas Gerais, o recolhimento do ICMS tem que ser antes da mercadoria chegar lá. Ou seja, esse ICMS já chega pago dentro do estado. Então, aí está um dos motivos, né? E tem que considerar o frete também, mas de qualquer forma, ela que custa 31% de ICMS, só que o Minas falou, olha, negativo, aqui não é 31 não, é 45, então 15% a mais. Esse é um dos principais motivos. Então, por isso que a cachaça no estado custa um preço e em outro custa outro, né? Eu Uma até das razões de ICMS. falo muito isso com os clientes. Brasília, infelizmente, não tem tradição de produção de cachaça. Então, quase tudo que chega aqui, quase tudo não, 98, 99% do que chega aqui foi produzido em outro estado. Então, para tudo que vem para o Distrito Federal, vai incidir ICMS-ST. Eu brinco Isso. ali com o cliente que a gente paga, em média, 42%, 43% de ICMS-ST, mas a gente até tem um estado, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né, da Weber House, da Velha Alambique, da Harmony, da Casa Buco e de várias outras cachaças, que incide 45, 45,7% de Isso. ICMS-ST, né? Fala aí, irmão, daquele negócio de MVA, aí soma com isso, soma aquilo Isso. outro, o que faz chegar em 45% quando o produto vem para cá? Então, o primeiro que o físico considera, ele, junto do CONFAZ, né, que regula, os estados se reúnem numa reunião, em reunião, os secretários, né, de Fazenda Estadual, e lá eles fazem acordos. E estados do Sul, quando enviam cachaça aqui para Brasília, né, para o Centro-Oeste, ele diz que o ICMS estadual, interestadual, é 7%. Já, deixa eu pegar um exemplo aqui, quem é que é 12%? Espírito Santo. Espírito Santo não, toda cachaça que vem do Espírito Santo, o ICMS interestadual é 12%. O que que isso vai refletir no preço da cachaça?
é justamente no MVA, que é a margem de valor agregado. O fisco criou o seguinte: ora, você vai comprar uma cachaça do estado do Sul, eu amo cachaça, vou. Né? Então, quando essa cachaça chegar aqui, ele vai automaticamente, vai dizer que você, não que você vá lucrar isso, mas ele está dizendo, olha, o percentual, a margem de valor agregado a esse produto é 69,08%. Ou seja, para ficar didático, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar assim, uma cachaça que chega aqui a um custo de R$ 100, na verdade ela não custou R$ 100, porque eu pego meus R$ 100, multiplico pelo meu 69,02%, então eu tenho R$ 169 de Uhum. ICMS, tiro os meus 7%, que o ICMS é um imposto não cumulativo, ou seja, o que eu paguei anteriormente eu não pago novamente, tiro o imposto que eu paguei lá no estado do Rio Grande do Sul, que é o interestadual 7%, aplico a minha alíquota do DF, que é 31%, então eu tenho um ICMS total de R$ 52,40, retiro o meu ICMS do estado anterior e ainda tenho que pagar R$ 45,40. É o que sobra. Então, no É final, eu complicado o resumo o cálculo, né? ST 45,40, No fim das contas, 45,4%. é isso. No fim das contas, quando a gente. Ora, então, para ficar mais simples, quanto é que eu tenho que aplicar uma alíquota direta? Aplica 45,4%. 4%. 45,4%, isso vai te custar 45,4% a mais. Tudo que vem do Rio Grande do Sul te custa isso a mais. Tá? Se É, do Rio Grande do Sul para cá, demora pra caramba para chegar. As transportadoras geralmente é de 10 até 15 dias aí para poder chegar. E o ICMS tem aquele negócio, né? Emitiu a nota fiscal lá no estado, é 10 dias e a gente tem que pagar o imposto antecipado. Então, isso, muitas mesmo que a vezes o mercadoria produto não nem chegue. chegou, mesmo que a mercadoria não chegue. Então, assim, às vezes a gente não vendeu uma garrafa sequer e a gente já pagou 45% de imposto sobre aquilo. Eu me lembro, irmão, você também vai lembrar da minha dor, Ah, que é abrir uma empresa de cachaça. O aeroporto, por exemplo, que nós tivemos um estoque maior, antes de vender uma garrafa, antes de abrir a porta da loja lá do aeroporto, nós pagamos mais de R$ 40 mil de imposto. Então, assim, a gente foi. não tinha vendido uma garrafinha de 50 Ah. ml. A gente não tinha nem aberto uma para provar, nem para dar o gosto na nossa vida. Venha de E a gente degustação. nem a de degustação. E nós pagamos R$ 40 mil de imposto. Ou seja, para montar um negócio, você paga R$ 40 mil de imposto. Então, algo, é coisa de maluco quase, trabalhar na ponta da linha com cachaça, né? Sim, é complicado. Até porque, aí assim, mas eu sou simples, o seu tratamento é diferenciado, negativo. Assim, tem grandes por aí que não precisam fazer isso, né? Então acaba que você é simples e você está sendo prejudicado por ser simples, por ser pequeno. Então o fisco acaba sendo, eu acho que é um tratamento que ele deveria rever essa situação, porque acaba sendo muito moroso, né? Muito custo. Você já tem um custo de uma reforma, um custo de contratação de funcionário, o custo de montagem da empresa. Então, outros custos que envolvem antes até mesmo de você vender, e aí você já ainda tem que pagar o imposto. Se não pagar, infelizmente, ele vai te aplicar 5% de multa, Eu e tô aí me, vira um. Pode Eu falar. tô me lembrando aqui, quando a pandemia deu start aqui em Brasília, dia 19 de março, que foi o dia que nós tivemos que fechar 100% as lojas. E aí eu passei na loja do aeroporto, no dia 19 de março, o Gilberto, nosso funcionário, estava lá ainda na loja, terminando de organizar as coisas lá para fechar. Ou seja, o serviço público em Brasília já tinha parado, já estávamos em pandemia e chegou lá o fiscal da Secretaria de Fazenda com um É, aviso para a gente mostrar se a gente tinha recolhido ST ou não. Eu ainda brinquei, né? Fiz é, até um ao vivo não, fiz
um story no Instagram meio puto. Falei, Eu vi essa caramba, história. pandemia, mas o fiscal tá aqui, ó, enchendo o saco, cobrando se a gente está pagando É. ST ou não. Então é algo surreal mesmo assim, e às vezes até isso contribui para uma. O pessoal tá falando aí, por isso que a clandestinidade acaba Impera. avançando, infelizmente. Uhum. É É, bem por e, aí. então, entendi essas diferenças de impostos aí que acaba incidindo, é, faz com que o produto que chega aqui no DF é, seja mais caro do que em outras cidades, em outros estados. E aí vem uma Isso. outra pergunta que os clientes fazem lá, né? Hoje todo mundo tem um celular na mão, ainda bem que os celulares nos conectam, ainda mais numa época dessa agora, que o celular está salvando as nossas vidas, aí a gente consegue estar próximos dos outros. É, mas aí o cliente chega na loja, com o celular na mão e fala assim, aqui no e-commerce é mais barato do que Hum. na sua loja, me explica por que, que o seu preço está mais caro ou não. E aí, assim, um motivo você já respondeu, mas a gente tem outras coisas de diferença de um e-commerce para uma loja física, né? O Uhum. que acontece? Então, primeiro que um e-commerce ele não tem os mesmos custos que envolve uma loja física, né? Primeiro você pode ter um aluguel muito mais em conta, já diminui o custo operacional. Uhum. Geralmente também você consegue diminuir o custo com o pessoal e, para além disso, há uma coisa muito importante que geralmente eu não vejo, né, mas os sites não colocam o custo do frete. Então Embutido no você, preço do produto. embutido no preço do produto, o frete fica à parte. E geralmente o frete é de R$ 15 para lá, de 20, 25, dependendo de cada estado, ou aonde o e-commerce está. Então, um dos principais motivos é esse, né? Que não só o custo operacional é menor, mas também o frete não está embutido. Que eu fiz uma colinha aqui, deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa. Tem também, irmão, a diferença de imposto de onde essa Sim, empresa está localizada, né? Porque se é uma isso. empresa que está localizada num estado produtor de cachaça, todas as cachaças daquele estado são muito mais baratas para ele do que para outra empresa que está sendo comparada Sim, ali no caso. por- porque ele não teve que pagar o ICMS, substituição tributária. Na verdade, o ICMS antecipado. Nesses casos, ele só vai pagar quando vender a mercadoria. Além dele poder fazer um caixa melhor para poder custear outras coisas, ele não tem que pagar esse ICMS antecipado. Além de ser uma alíquota menor, né? Minas Gerais é um bom exemplo para isso. Eu acabei que eu não olhei qual é a alíquota interna lá de ICMS, mas para cachaça, mas acredito que não seja 31%. Então, isso acaba barateando o produto lá dentro do estado. E se eventualmente tem um e-commerce dentro naquele estado, aquela mercadoria com certeza vai ser mais barata de qualquer outro estado do Brasil. Considerando que, acho que, se eu estiver errado, eu acho que Minas Gerais tem mais de 700 rótulos, então Tem, com fica, certeza. fica quase Ele já que sai na vantagem de 700. isso. E fica praticamente, né, Fica quase complicado imbatível. concorrer. Imbatível. E aí o cliente chega lá, se ele estiver comparando com uma loja desse estado, uma loja virtual desse estado, então realmente vai ser muito diferente do preço que a gente tem na loja física. Você enumerou aí Isso. os custos fixos e custos variáveis provavelmente mais baratos. O O ICMS. local onde o ICMS, o local, a cidade que está essa Uhum. empresa localizada, e ainda porque muitas vezes do preço do produto que está exposto ali na internet não está o frete, né? E Não aí tá o ele fica frete. mais barato mesmo. E eu acho que, assim, na hora, o consumidor, claro, ele tem que considerar também que a loja física, ele tem um atendimento diferenciado, né? Ele tem Tem a uma experiência possibilidade dele diferenciada, ter uma né? experiência, isso. Como é que a pessoa vai comprar um produto que ele nunca viu pela internet? Assim, pelo menos eu sou meio ressabiado de comprar alguma coisa que eu nunca vi, né? Eu experimentei, ainda mais uma.
Cachaça até que não, que hoje eu conheço um pouco mais. Mas, enfim, a loja física te traz uma experiência diferente. Você pode provar, você pode pegar, olhar, sentir, né? Entender mais sobre o produto. Então, acaba sendo meio que uma venda consultiva em alguns casos. Eu sou super a favor dos e-commerces. A Eu Amo Cachaça, inclusive, tem investido no e-commerce. Hoje eu digo que a gente não tem um e-commerce, hoje nós ainda temos um delivery. Né? A gente, com a pandemia, fechou as lojas, a gente botou um site no ar, os nossos produtos com os mesmos preços da loja física, mas assim, é um delivery, o foco em entregar no Distrito Federal. Mas a gente tem trabalhado muito num e-commerce, mas sem esquecer das lojas físicas, justamente porque a gente preza por essa experiência do cliente, por esse atendimento consultivo, por essa degustação que muitas vezes é possível nas nossas lojas físicas. Mas eu sou super a favor do Sim. e-commerce, acho que é, um, eles têm um papel na cachaça de transpor fronteiras. Então, através do Uhum. e-commerce hoje, como você está no mundo digital, você alcança uma pessoa que está num lugar onde não tem de jeito nenhum uma loja de cachaça. Então, eu sou super a Sim. favor, acho que eles têm que existir. Mas é importante para o consumidor que sabe onde está uma loja física de cachaça, que ele saiba por que tem diferença de preço. Por que aquela cachaça naquele lugar está mais cara do que lá no e-commerce. Isso. É importante ele saber esse custo e até porque às vezes a pessoa pode estar comprando enganada, né? Ele vê aquele preço e, ora, ele esquece do frete. E acaba que o frete também é um vilão no caso do e-commerce. É uma forma, de repente, da pessoa baratear isso. Eu posso estar. Tem tempo que eu não compro em e-commerce, ainda mais de cachaça, né? Nem deveria, né? É, Você que sabe. tem tudo que eu preciso aqui do lado. É, Então, é, uma forma da pessoa tentar baratear esse frete é ele comprando mais que um produto, que o sim, frete de repente fica o mesmo valor para vários produtos, né? É mais interessante vantajoso. o consumidor pensar em comprar mais de um para que compense o frete, né? Mas acaba Isso aí. que pode Acaba falar. que vai ter essa diferença de preço porque não tá transparente, né? E é uma coisa que o Rafael, inclusive, lá da Cachaçaria Nacional, fala muitas vezes quando a gente conversa com ele ou nas lives, que não Hum. existe frete grátis, né? O frete grátis é uma. É, é, É uma ilusão. isso é ilusão. Se você faz lá a sua propaganda no seu e-commerce de frete grátis, provavelmente você está esmagando toda a sua margem e em algum momento você vai ter É. problema, é ilusão. Ou, Né? Não ou, tem ou, almoço a- grátis e não ou- tem frete grátis. não, não tem. Ou ainda, ele pode ainda estar até colocando o preço do produto já com o frete embutido. E na maioria das vezes, quando acontece isso, ele já colocou o frete máximo, né? Pode ser que o mesmo frete para Brasília não seja o mesmo frete, um exemplo, Rio de Janeiro. Uhum. Brasília seja Para 20, Rio de Fortaleza, Janeiro. Para Fortaleza. Brasília seja 20, Rio de Janeiro 30. Então, mas ele colocou o preço máximo de 30, tendo em vista que o frete máximo será 30, então se eu comprar em Brasília vai ser 30 também que eu estou pagando de frete. Acaba é. sendo, pode acontecer isso também. Eu comentei de Fortaleza aqui agora, e aí me lembrei do Altino, né? O Altino, lá da Embaixada da Cachaça, faz um trabalho fantástico à frente da Embaixada da Cachaça lá em Fortaleza. Você tem raízes cearenses. Cearense, É, assim. então, o Altino fala, eu nunca fiz as contas, nunca nem te pedi para fazer essas contas lá para o Ceará, né? Mas o Altino fala que essa Uhum. soma final do produto que chega lá no Ceará é de 52%. A gente citou aqui 45,4% lá do Rio Grande do Sul para Brasília. O Altino fala que lá para ele chega a 52%. Então, assim, até para quem está aqui, às vezes vai escutar depois, tá lá em Fortaleza para entender por que
os preços das cachaças lá da embaixada da cachaça, às vezes, são diferentes de outros lugares do Brasil. É o custo, né? É o custo para estar lá. Sim, acaba sendo o custo. E é muito importante destacar que o frete, ele também incide ICMS. É, Ainda tem e, isso. Em cima do frete ainda incide é, ICMS. né, em alguns casos, quando a gente vai calcular o ICMS ST, a gente também tem que considerar o frete. Né? Ele é base de cálculo para o ICMS, motivo pelo qual que lá deve encarecer mais. E Fortaleza tem uma particularidade que o fisco de lá ele é muito eficiente. Então acaba que eu digo que até mais que Brasília, tá? Porque os cearenses são bem rigorosos com relação a tributos, são bem caxias, são bem. Mas enfim, é uma particularidade lá daquele estado. Então, mais rendo ainda minhas homenagens ainda ao Altino, é ainda mais guerreiro trabalhar a cachaça lá em Fortaleza. E aí, irmão, Sim. vem aquele negócio que a gente sofre aqui em Brasília, né? Que o tal dos atacadistas ou dos atacarejos, Uhum. como a gente acaba brincando por aqui. É uma tal de super adega que tem por aí, um tal de atacadão dia a dia, que arrebenta com a gente aqui. É, Uhum. o cliente muitas vezes chega lá nesse atacadista, nesse atacarejo, e vê lá uma cachaça que custa que custa 50 reais lá. Ele vai lá na nossa loja, ela custa 85. E aí o cliente não entende essa diferença enorme de preço. É. O que é que esses atacadistas têm que nós, varejistas ali, loja pequena, não temos? Então, Por que eles o primeiro, compram tão barato e vendem barato? isso, o primeiro ponto é quando eu falei que as empresas do Simples Nacional são prejudicadas quando vão montar os seus negócios, ainda mais no ramo de bebidas, que ele tem que antecipar, né, o ICMS, diferente de um atacadista. O atacadista simplesmente ele só paga o ICMS só quando ele vende. Além dele pagar só quando ele vender, a alíquota ainda é reduzida. Motivo, motivo que eventualmente uma cachaça que custa 89 na sua loja, no atacarejo vai custar 50, 60 reais, né? Porque simplesmente é mais barato 30%. E ele Só só vai módicos 30%. só módico 30%. Ou seja, ele passou a ser uma empresa do Simples Nacional, né? Naquela conta que a gente fez inicial, se o lucro presumido ele é tributado em 81,33, o atacadista está sendo aí menos 30%, porque ele só vai pagar quando ele vender essa mercadoria. Né? Ele paga no mês, no 20º dia do mês subsequente do que ele vendeu. Então, ele vendeu no mês Já de até recebeu. de junho, já até recebeu, fez o caixinha para pagar o imposto e vai pagar no dia 20/7, se ele vender agora no mês 6. Então, isso eu acho um absurdo, né? Mas aí as pessoas falam assim, ah, mas a sua empresa é do Simples Nacional, você paga 4,5%, 4% de imposto. Ora, e o ICMS, que eu tenho que antecipar todinho, o fisco ainda diz que eu tenho uma margem de valor agregado de 70%, 60%, mas ele não deixou de ver que ele está favorecendo uma grande empresa e deixando de favorecer as pequenas quando ele traz esse tratamento diferenciado aí para os atacarejos. Esse é um dos principais motivos. O Cachaças Brasileiras, vocês estão em qual cidade, estado? Mas assim, então só para o pessoal entender, a gente fala aqui de ICMS-ST para um varejista como Eu Amo Cachaça em Brasília, de 42%, né, média de 42%, a gente tem alguns estados que chega a 45,4%, como é o caso do Rio Grande do Sul, mas a média é 42%, 43% de ICMS-ST que a gente paga antecipado,
muitas vezes antes da mercadoria chegar aqui em Brasília, e os atacadistas, que viram atacarejos aí, que acabam vendendo também para pessoa física, eles pagam 10%. Quando vende a É isso, né? mercadoria? 10%. Isso tem uma legislação, né? Eles têm um acordo tributário aí, né? Tem um negócio aí. Tem. Esse acordo tributário, ele é feito, né? Aí vem a outra questão. Para ele ter esse acordo tributário, primeiro ele tem que ter um galpão, né? A lei prevê que ele tem que ter um galpão de no mínimo uns 300 metros quadrados. Ele só pode vender para PJ. Aí vem, possivelmente, os atacarejos, ele tem dois CNPJs aí, eles vendem para eles mesmos, né? Possivelmente sim. Então, assim, é uma tributação que ele vende, compra por 5, vende por 5 e um, para dizer que houve uma venda, não só pegou e não vendeu, e acaba que prejudica as pequenas empresas. Esse acordo, além do galpão, ele só vende para CNPJ, tem que ter no mínimo 300 metros quadrados. Você pede esse ato declaratório, é um ato, né? Ele é publicado aí no Diário Oficial, aqui no caso do DF, e demora um tempo também, é um processo um pouco moroso, que leva um tempo. A empresa tem que apresentar algumas certidões também negativas, e acaba que o pequeno empresário ele não consegue, né? Ele não consegue porque ele não tem um galpão, porque ele acaba que ele nasce desorganizado, ele não faz esse estudo prévio, olha, o que que eu quero ser, o que que eu vou fazer, o que que eu vou vender, ele não se faz essa pergunta. Então, ele vai por intuito, e quando ele faz isso no intuito, ele acaba pagando esses 81,33% ou, quando Simples Nacional, 40%. Então, mas é difícil. O que acaba sendo difícil para o pequeno é ele ter esse galpão, né? Esse galpão, esse lugar dele armazenar, porque infelizmente o fisco, nesses casos, ele faz uma visita, ele vai lá ver, bate na sua porta lá e chega lá, ó, falando, deixa eu ver esse galpão aí. E aí, você vai colocar mercadoria mesmo? Cadê? Onde é que você vai armazenar? Então, tem essa visita. É, E os pequenos não conseguem. assim, aqui, gente, realmente acontece isso. Assim, a impressão que dá é essa, é que o super empresário, o grande empresário, os atacadistas, que eles são protegidos em relação aos pequenos empresários, né? Porque a carga tributária é muito grande em cima dos pequenos e a carga lá em cima dos grandes ela é um pouco facilitada. Deve ter várias maneiras de se discutir isso. Acho que pode ser lobby dos grandes, mas também, sei lá, dá para vai ter argumento para todo lado, tá? O pessoal vai conseguir argumentar que a quantidade de empregos que um atacadista gera é muito maior, que a quantidade de imposto que ele gera para o Estado é muito O maior, e sei custo lá, dele é deve mais ter. alto, ele O fala, custo dele é mais ele. alto, vai ter argumento para todo mundo. Mas assim, Uhum. o que eu quero chamar a atenção? Eu não sou contra os atacadistas, eu só acho que a gente tinha que ter, nesses atacadistas, mais cachaças, porque eles não deixam de ser os distribuidores. Eles são os distribuidores. A gente tem lá a Savana, lá em Minas Gerais, que é um distribuidor, provavelmente é um atacadista com acordo tributário. A gente tem Solution em São Paulo, acho que a Amburana também é distribuidora lá em São Paulo, vários outros aí. Eu só gostaria que em Brasília nós tivéssemos um distribuidor que tivesse um grande volume de cachaças, um grande portfólio de cachaças, porque aí eu podia comprar dele lá sem eu ter que me preocupar com antecipar ST, provavelmente ele vai ter o lucro dele lá, mas acabava ficando vantajoso, Uhum. porque uma coisa Sim, que estrangula é o ST, né? É o ST, é ficar antecipando aquele imposto ali. Então, assim, eu não sou isso. contra, tá, gente? Deixando claro isso aos atacadistas. Eu só acho que a gente tinha que ter mais cachaças nesses atacados e que eles não vendessem para o pessoa física como eles fazem
no atacarejo. A minha única objeção é o atacarejo. Ao atacadista eu não tenho objeção. Uhum. Acaba que quando ele vende, né, ele vende para ele mesmo, por isso que ele vende para pessoa física, porque de forma grosseira ele não pode vender para PJ, perdão, para pessoa física, PF. para PF. Então, para mim ainda fica meio que um mistério, né, nesse sentido, mas eu só vejo essa operação quando a gente monta aqui, faz os nossos planejamentos dos nossos clientes, a gente, né, inicia desde a compra, né, que a gente prevê um custo para esse produto. Olha, o seu produto, dentro da contabilidade, há uma matéria de contabilidade de custos que a gente coloca o que vai custear, quanto vai custar o seu produto para o seu cliente no preço final, e acaba que eu não consegui ainda identificar, até porque assim, a gente aqui no escritório a gente atende pequenas e médias empresas. Não que a gente não conheça a legislação, a gente conhece, mas acaba que a gente foca mais no pequeno e médio empresário, até porque a gente tem uma missão aqui e a gente escolheu esse tipo de empresário, né? Esse Uhum. público para a gente trabalhar. A Elke da Senhasul, imagino que a Elke está lá na Senhasul, está até comentando aí que é de lascar quando o produtor não, o distribuidor vende direto para a pessoa física, né? Realmente, a gente torna sem ser competitivo. E para nós, só para dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem lá a Savana com mais de 2.000 cachaças diferentes, mas o que acontece para a gente em Brasília comprar da Savana? A Savana, quando ela comprou o produto de outro estado, provavelmente ela ficou ali com ST para ela pagar num determinado momento, que seja quando ela for vender. Então ela vai incidir imposto sobre ela. Quando o produto da Savana vem para Brasília, 42%. Ou seja, ST em cima de ST. Então, Isso, para quem está aqui em Brasília, ter um distribuidor de fora do estado é muito ruim, porque a gente tem dupla tributação ali em cima. Por isso que eu acabo optando por fazer relacionamento com os nossos produtores e comprando direto na fonte, porque aí eu evito a bitributação, fica mais caro, né? Eu evito, uma maneira que eu e você encontramos. Dá muito mais trabalho, porque é muito mais fornecedores, mas foi uma alternativa e hoje está sendo uma vantagem, porque acaba que nesse contato com os produtores, a gente acolhe a história deles também, né, irmão? Você tem participado disso comigo aí. sim. Foi um processo, né, que eu acompanhei desde o início e é prazeroso, né, porque assim, cada produtor tem uma história e uma história de como ele começou e a gente acompanha isso e vê que ele tem, além de ter prazer em produzir, né, cachaça, ele gosta de fazer isso. E o que eu vejo é que, em alguns casos, ele tem que pensar um pouquinho mais em como melhorar essa relação, não essa relação, mas como pagar menos tributo, né? Então, assim, a gente tá à disposição, quem quiser procurar aqui a Mercantil pode ficar à vontade, isso aí a gente acabou que, como você compra nem lembro quantos estados hoje, mas quase dos Acho que 27, né? quase, acho que de 20 estados diferentes a gente compra. Isso. Aí a gente entende um pouquinho, né? Não vou dizer que a gente é um especialista, mas a gente entende e se a gente se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai conseguir orientar e deixar mais claro se a pessoa está de alguma forma fazendo isso de certo ou não. Mas é isso. Ó, Olha o gato preto aí. O pessoal da Tupiguá tá dizendo aí que depois ensina o pulo do gato. Em Ó. relação a eu vou querer, por favor, tá? Tô aqui sofrendo e meu contador tá na live comigo. A gente precisa aprender aí, deve ter alguma coisa aí, porque eu já conversei inclusive com o pessoal do Cachaça Gestor e a gente não conseguiu resolver esse problema não, tá? É,
Então, assim, respondendo a nossa pergunta aí, a nossa provocação em relação ao o título da nossa live, né? Você fica sem saber por que que a sua cachaça está cara? Resumindo, irmão, imposto, não é isso? Imposto. Imposto. No mínimo 50%, né? No mínimo 50%, em alguns casos 81,33%. Imposto, 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 imposto. É, Isso aí é o custo Brasil. é o custo do Brasil. O fisco quando você monta, né, uma empresa no Brasil, você acaba tendo o fisco como seu sócio, majoritário e com preferência de distribuição de lucro, como eu falei no início. Porque se você não paga, ele te cobra com juro e multa, E alta, infelizmente, né? E fora alta. do juros de mercado. Mas aí, assim, para isso a gente tá aqui, né, para Para isso tem orientar, os contadores. tem os contadores, a gente acaba orientando e, assim, muita gente por aí quer fazer de uma forma que muitas vezes não é a mais adequada, né? Então, isso pode trazer muito problema, né? Assim, às vezes a pessoa prefere ficar na informalidade e quando ela fica na informalidade, hoje acaba que o fisco ele tem outras maneiras de fiscalizar, não só quanto da emissão da nota fiscal. Então é um risco muito grande, né? Acaba que ele não tem, ele acaba, sei lá, às vezes constituindo um patrimônio que não é um patrimônio sólido, né? Ele pode vir um passivo ali de repente. Eu costumo falar, irmão, que na informalidade você até vive, mas você não cresce. E É isso aquele que mesmo, quer porque crescer tem que estar formal. você fica preocupado. E aí, será que amanhã vai vir alguma coisa, né, para eu ter que pagar É. do que eu já fiz no passado? E não, você indo de uma maneira correta e pensando e tirando ali seu lucro do imposto que você pagou e tudo, você acaba que você tem tranquilidade e força para crescer, Para né? Isso trabalhar. vai te dando. é, Seguinte, temos 1 minuto e meio, 2 minutos para acabar nossa live. Eu queria te agradecer imensamente aí pela sua disposição, pelo seu esforço físico, inclusive, de estar aqui conosco, tá? Eu sei o tamanho que foi o seu dia hoje. Você é um irmão que eu tenho na vida, um irmão que eu tenho hoje também empresarialmente na cachaça. Acho uhum, que foi o nosso papo mais doido dos últimos tempos, porque a gente não teve o momento de tomar a nossa cachaça aqui olhando um para o outro, né? Você ainda vai sim, para casa, ainda vai dirigir, e a gente estava aqui num bate-papo empresarial, não seria o caso a gente tá aqui nesse momento. Mas, cara, eu te amo, você sabe disso, eu amo a sua família, eu amo as meninas todas, a minha família ama vocês, a gente tem grandes amigos aí do nosso grupo nascente, o Rafa tá aqui, a gente tem vários outros, né? O Daniel, que já trabalhou com a gente também, tem o Elias e por aí vai. Mandar um beijo também para todo mundo aí, te agradecer de verdade por estar aqui comigo. legal, irmão. Eu também fico. É uma satisfação ter participado da live, né? Eu venho acompanhado aí esse seu trabalho. E acho que é a 30ª, né? 30ª, metade do projeto, 30ª, 30ª. metade do projeto. É uma satisfação estar aqui, participar desse projeto, falar um pouquinho, né, do trabalho aqui da Mercantil, falar um pouquinho de tributo. Felizmente, assim, é um conteúdo bem extenso, bem complicado mesmo. Eu tentei ser muito didático, acho que se tiver ficado alguma dúvida aí, quem quiser me procurar no privado, pode ficar à vontade. Se eu também tiver falado alguma coisa que alguém se sentiu mal de alguma forma, tá? Peço desculpas desde já. Enfim, também pode me procurar aí no privado. Mas é isso, tá? A gente tá aí, também adoro a sua família, te adoro, adoro a Paula, a Ana, o pessoal lá do grupo, amo todos vocês. E vou para casa agora, chegar lá em casa, acho que eu vou te ligar para a gente tomar um, então. Eu tô aqui, eu não vou dormir agora não. A gente tem 30 segundos. Um abraço aí para todos que ficaram conosco aqui.
todos que passaram por aqui, eu seria injusto se eu começasse a citar os nomes aqui. Quando você chegar em casa, você me dá o pronto que a gente vai fazer um ao vivo aqui para a Na gente hora. degustar uma cachaçinha. Dá um beijo nas Legal. meninas, um beijão para você, grato mais uma vez pela sua presença aqui. Um abraço, gente. Um abraço, irmão. Valeu. Um abraço, pessoal.